Olá, gente. Espero que vocês estejam bem, certo? Hoje a gente vai dar início a mais um módulo, né? Na verdade, a gente vai começar dois módulos, tá? Da apostila. Dando sequência, seria justamente o módulo 8 e o módulo 9, tá? Então, o módulo 8, ele é bem curto, como vocês podem perceber, né? Dando um acompanhamento, dando uma olhada na apostila e acompanhando pela apostila. Ele vem trazer justamente a parte de cálculos, que são cálculos necessários, né, para quem trabalha na farmácia, quem é atendente, enfim, saber e ter conhecimento e domínio para, em determinadas situações na hora do trabalho, né, justamente no trabalho, ter esse domínio e ter esse conhecimento, certo? Então, essa parte, ela é bem rápida, certo? Ela, justamente por ser uma parte mais prática, exige do aluno justamente o exercício, a prática, tá? Porque é algo que, como a gente sabe, essa parte da matemática, essa parte de cálculo, a gente realmente só consegue entender e aprender se a gente exercitar. Então, o que foi que eu fiz? Eu tentei trazer um pouco, geral, né, o porquê, qual a importância. E aí, depois eu realmente adentrei nesse assunto, trazendo exemplos, tá? Os próprios exemplos que a apostila traz para vocês e explicando passo a passo de como fazer. Não é algo de bicho de sete cabeças, tá? Existem situações que vão sim exigir mais, né? Um maior domínio, um maior conhecimento, e a gente só vai aprender na prática, no dia a dia e com a experiência mesmo do trabalho profissional, tá certo? Então eu vou dar início com a parte do módulo 8, explicando essa parte de cálculos. Depois eu trago o exercício mesmo em si, com várias questões para vocês estarem praticando em casa. Essa parte de cálculos em farmácia, tá bom? E depois a gente dá início ao módulo 9. O módulo 9 eu não trouxe a aula, o módulo completo hoje nesta aula. Eu reparti ele em duas partes, tá? Em dois momentos. Então, a gente vai ver o primeiro momento, que o módulo 9 ele vai tratar justamente da ética profissional, que isso é super, hiper, mega importante para a postura profissional, certo? E a gente vai ver só uma parte, e na nossa última aula eu trago o restante do módulo 9 juntamente com o módulo 10, certo? E esse a gente encerra a apostila. Então, para dar início, nossa aula de hoje, cálculos em farmácia, temos algumas indagações. Por que é preciso saber calcular para ser balconista de farmácia? Vocês podem estar se perguntando isso, mas tia, pelo amor de Deus, qual a intenção, o porquê, qual a justificativa, o motivo da gente estar vendo cálculos em farmácia? Eu achava que a gente só ia ver essa parte de medicamentos e pronto, mas não é bem assim, certo? Justamente por que vocês precisam saber? Porque existem situações que, além de vocês estarem lidando com preços, né, tabelados dos produtos que são comercializados e dispensados na farmácia, tem a parte também de administração de medicamentos, que é importante o balconista, enfim, saber porque há determinados medicamentos que precisam deste cálculo, né, dependendo da prescrição médica, para você saber a quantidade exata de estar administrando do paciente, não, no cliente, você não está administrando uma quantidade errada, certo? Então, é importante saber, para além da prática profissional, como também para a questão de concursos públicos, porque se tem algum concurso, se tem alguma prova, né, alguma avaliação teórica que seja necessário para a aprovação do profissional adentrar na farmácia, é óbvio que vai cair sim essa parte de cálculos. Como todo e qualquer concurso, sempre cai cálculos e para o atendente de farmácia não seria diferente. Então, uma segunda pergunta era como montar um cálculo voltado para a necessidade prática, né? Então, assim, tia, então eu tenho que saber o quê? Raiz quadrada? Eu tenho que saber toda aquela parte matemática que eu vi na escola? Então, nessa parte da farmácia, mais especificamente nessa parte de cálculos voltado para a prática, a gente vai dar vocês vão perceber que a gente vai dar uma ênfase maior a determinadas situações. Questão de preços, de porcentagens, né, essa parte de desconto, porque sempre vai ter, né, alguma promoção, alguma coisa que você precisa saber. Como também em relação ao medicamento, então tem uma determinada regrinha para vocês estarem resolvendo, não é algo mirabolante ou tão difícil, tá? E aí, eu trago para vocês. É importante, pois, qual a importância da gente saber?
Porque o trabalho em farmácia, ele exige habilidades em cálculo, sim, certo? E por isso este capítulo ele vai justamente mostrar algumas aplicações práticas de matemática na solução de problemas que são comuns na rotina do atendente em farmácia. Então, assim, não é algo da minha cabeça ou algo, enfim, que foi inventado. É baseado justamente na rotina, no dia a dia do atendente em farmácia. E aí, pensando nisso, a gente sabe que a matemática ela é uma ciência que pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento humano. Então, assim, por ser uma ciência, a matemática ela não é algo isolado que a gente só vê na escola. Ela está aplicada em qualquer outra ciência, em qualquer outro momento da nossa vida. E não seria diferente justamente para a área da farmácia, né? Porque existem situações que precisam do apoio de cálculos. Como frequentemente há concursos públicos para balconista de farmácia e algumas questões envolvem cálculos, trago aqui, né, nessa parte do módulo, algumas questões que envolvem isso. Então, é importante isso. Além das diversas situações que são comuns acontecer no dia a dia do atendente de farmácia, devido aos concursos públicos que geralmente trazem, né, abordam essa parte de cálculos. Então, é importantíssimo a gente saber, tá? Pelo menos esse conhecimento mais prático, né? Não é algo tão específico, mas pelo menos é conhecimento geral. Como vocês podem estar acompanhando, certo? Na apostila, ele traz logo um exemplo. Justamente essa parte do módulo 8 vai ser pautado nisso, de exemplo de exercício prático, tá? Então, só aprende se realmente a gente praticar. E aí ele traz o exemplo do salário de um trabalhador que custa por meio, né, volta de R$550, isso em 2010, certo? Ele traz um exemplo. E aí, para 2011, havia uma proposta de reajuste salarial de 5%, certo? Então, o salário após o reajuste será Então, ele traz aqui, ele quer saber o valor que o salário vai ter. Ele vai ter um acréscimo de 5%, um reajuste, certo? E aí a gente vai ter que descobrir o valor desse reajuste de 5% para saber o total que vai ser acrescentado no salário de 550. Eu acho que dá para vocês entenderem. Eu tenho 550, vai ser reajustado em 5%, ou seja, eu vou ter que descobrir esse algo a mais, que é o 5%. Esse valor que eu descobri dos 5% vai ser acrescentado com o valor de 550, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? 100% é 550. Então, é regra de 3, gente. É muito fácil. Eu acho que a maioria, se não todos, já viram regra de 3 na vida de vocês. Então, a regra de 3 é justamente eu pegar o que eu tenho 100%, que é 550. E eu faço essa relação, 100% para 550. Tá aí na aula, dá para vocês entenderem bem direitinho. E aí, a gente tem os 5%, que é o que vai ser acrescentado, e o valor X, que é o valor que eu vou descobrir que eu não sei que valor é esse que vai ser acrescentado aos 550. Então, de um lado, só as porcentagens e do outro, só os valores em reais correspondentes às porcentagens, certo? Então, eu tenho 100% para 550 e eu tenho 5% para X, que eu não sei quem é. E aí, eu faço a regrinha de 3, que é justamente pegar e cruzar 100 vezes X e 5 vezes 550, né? Vocês podem estar acompanhando isso bem direitinho aí na aula. Então, eu vou ter a resolução 100 vezes x, né? Eu tenho 100x e tenho 5 vezes 550. Aí, o que é que eu faço? O x, ele vai ficar sozinho. Não dá pra mim ele fazer com ninguém, certo? Então, ele vai ficar sozinho de um lado. E o 100 vai passar dividindo, porque ele tá multiplicando, então ele vai passar dividindo, que é a operação contrária à multiplicação, certo? Então, eu tenho 5 vezes 550, então eu resolvo essa multiplicaçãozinha, vai dar um valor, e aí esse valor eu vou dividir por 100, que era o centavo do lado do x, tá? Então, eu vou ter um valor que é 27,50, tá certo? Eu acho que dá para vocês entenderem, vocês acompanhando a aula. 100% para 550, 5% para x. Cruzo, certo? E aí eu vou ter 100 vezes x e vou ter 5 vezes 550, tá? E aí x igual a 5 vezes 550 dividido por 100, que era o centavo do outro lado. E aí eu vou ter um valor de 27,50. Ou seja, o valor do salário em 2011 para este homem trabalhador, né? Esse trabalhador vai ser o valor de 550, que era o que já era, mais 27,50, que é o reajuste que vai ter. Então, ele vai ter o salário de quanto? De 577,50. Então, acho que dá para vocês entenderem, certo?
Outra coisa aqui. Então, essa parte de regra de 3, de porcentagem, é dessa forma, tá? A apostila, ela traz bem detalhadinho, explicando, né, o valor de cada um. Então, assim, sempre que eu for fazer regra de 3, eu sempre coloco na primeira linha, né, quando eu vou montar a minha equaçãozinha, minha operação, eu sempre coloco o que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho 100% e 550, que era o dinheiro que eu tô ganhando, certo? E na outra linha abaixo é o que eu vou descobrir, é o que eu preciso saber. Então, eu sempre coloco o que eu tenho e o que eu preciso, né, descobrir, certo? E aí, a alternativa, se vocês perceberem, ele traz as alternativas na apostila, a alternativa correta seria justamente a B, que é 577,50, certo? Para o próximo exemplo, eu trago para vocês a parte de reajuste. Por quê? Eu não sei se vocês vão perceber no decorrer da apostila que ele vai trazer lá no final das questões essa parte de reajuste. E aí é importante vocês já saberem. Depois a gente vai ver essa parte de cálculo de medicamento. Então, sobre o reajuste. Um produto farmacêutico que custava R$80 foi reajustado em 25%. Então, é importante vocês saberem, porque tinha um produto que ele custava R$80, certo? E aí houve um reajuste de 25%. Determine o novo valor do produto. Então, vamos fazer também novamente a regrinha de 3. De um lado só as porcentagens, do outro os valores em reais. Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho 100%. 100% é R$80, certo? Equivale aos R$80, que é o que eu tenho, que eu sei. E aí eu preciso saber esse reajuste, que é esse acréscimo de 25%. O que é que eu vou fazer com esse reajuste? Eu tenho já os 100%, né, isso? E vou acrescentar 25%. Então, eu vou juntar os dois. Vocês podem estar percebendo isso também na aula, certo? Fica mais visível e mais prático. Então, eu tenho os 100% mais os 25%, que vai dar o valor X, que é o novo valor em reais que esse medicamento vai ter, que eu não sei. E do outro embaixo eu tenho os 100% e o valor de R$80, que é o que eu sei, que é o que ele está custando, só que ele teve esse acréscimo de 25%. Então, vamos lá, 100 mais 25, ele vai dar 125, né, para X, e os 100% para 80. E aí, é novamente uma regrinha de 3. Então, eu vou ter 100x, sempre começa pelo lado do x, 100x igual a 125 vezes 80, não é isso? Então, vamos lá, 100x vai ser igual a 10.000, que é a multiplicação entre 125 e 80. E aí eu vou passar o 100 dividindo, porque ele está multiplicando, vai ficar o x sozinho. E aí quando eu passo o 100 para o outro lado, eu vejo que 10.000 dividido para 100 vai dar R$100. Ou seja, o produto ele vai ter o valor agora de R$100 e não mais de 80. Por que é importante vocês saberem isso? Justamente porque pode sim existir nessa parte de reajustes em medicamentos, tá? Na farmácia que vocês trabalharem, enfim. E aí é preciso você ter a consciência, enfim, ter o conhecimento dessa parte de calcular porcentagem para saber o valor, tanto em relação a descontos promocionais que pode existir, né, alguma promoção, como também reajustar os preços. Esse medicamento, esse produto custava tanto e agora ele vai custar tanto. Então, você precisa saber qual foi a diferença de valor que teve, quanto foi que foi acrescentado e qual vai ser o valor do produto final, né, no produto final. Certo? Aí a gente tem, no decorrer da apostila, outros cálculos. Essa parte de cálculo em relação a reais, valores, é essa, certo? Porcentagem, que é algo bem simples, tá? E aí vai na apostila, se vocês acompanharem, ele traz outros cálculos que envolvem medicamentos, tá bom? E aí aqui a gente vai dar uma atençãozinha maior e talvez exija um pouco mais de raciocínio. Não trago algo muito específico, porque não é tanto da competência assim, de vocês, responsabilidade de vocês, mas pelo menos para o conhecimento geral, tá bom? Então, o que é que a gente traz aqui? Que a apresentação de um determinado antibiótico é um pó liofilizado num frasco ampola de 1 grama. Então, eu tenho esse medicamento, ele é em pó, certo? Num frasco de 1 grama, equivalente a 1 grama, e ele é um pó liofilizado, ou seja, ele vai precisar ser, como é que eu posso dizer? Dissolvido. Tá só o pó, não vou aplicar pó em ninguém, né? Então, ele precisa de um volume de algum líquido, no caso de água para injeção, que seja misturada nesse frasco para eu conseguir realmente administrar, tá bom? Então, eu tenho esse pó.
E aí, o que é que a questão pede? Que o medicamento ele possui uma estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente após a reconstituição em 10 ml de água para injeção. Então, quando eu faço a mistura das 10 ml de água nesse pó, né, qualquer água, gente, água para injeção, ele tem a durabilidade, estabilidade de até 24 horas se ele ficar em temperatura ambiente. Então, ele pode ficar, tá certo? E aí, o que é que ele traz na apostila? Ele quer saber se é correto afirmar que se forem prescritos, pronto. Aí ele traz, se forem prescritos 300 miligramas de 8 em 8 horas, um frasco dará para 24 horas e ainda sobrarão 2 ml. E aí ele traz diversas alternativas, dando as possibilidades para esse medicamento em pó. Então ele traz as miligramas, o intervalo de horas, se é de 8 em 8, se é de... né, enfim, ele traz de 8 em 8 em todas. E se a quantidade que vai sobrar, um frasco vai dar ou não vai dar, ou se vai sobrar algum ml. E aí ele vai trazer o cálculo bem explicado para vocês. Vou responder. Vamos aqui junto comigo. Resolvendo a questão. O que é que eu tenho que saber? Se 10 ml, em 10 ml está contido 1 grama de fármaco, eu posso afirmar que cada 1 ml vai ter 0,1 grama, certo? Então, por quê? Porque ele traz que é 1 grama em pó, né, desse frasco em pó, e aí eu tenho 10 ml de água para injeção para dissolver. Então, é óbvio que em 10 ml de injeção eu vou ter 1 grama em pó. E aí, o que é que ele vai trazer? Se a cada 10 ml eu tenho 1 grama, então isso quer dizer que a cada 1 ml, certo, eu vou ter 0,1 grama desse pó, desse medicamento. Dessa forma, analisando as alternativas, a gente vai ter que descobrir, né, fazendo o cálculo, descobrir a quantidade do volume necessária para utilizar o medicamento durante 24 horas, que é o limite. Depois de 24 ele não fica mais adequado para administração. Para as doses de 250 e 300 miligramas, porque são as doses que a questão traz. Então, a questão ela já traz as doses. O que é que você vai ter que fazer? Pegar essas doses e desdobrar e saber qual vai ser a alternativa correta. E aí a gente vai para o passo a passo. Dessa forma, teremos que fazer 2 regras de 3, uma para cada dose, tá certo? Então, uma eu vou fazer para as 300 miligramas de 8 em 8 horas e a outra eu vou fazer para as 250 miligramas, tá? Então, vamos lá. Se 300 miligramas é a dose, e 8 horas é o intervalo entre as doses, portanto, o paciente vai receber 3 doses diárias. Um dia tem 24 horas, né? Você concorda comigo? Ele tem que tomar durante as 24 horas. Então, eu tenho que dividir esse 24 em 3 intervalos, que vai dar de 8 horas. Ou seja, vai ter um intervalo de 8 em 8 horas entre as doses, que significa que o paciente vai receber 3 vezes por dia, certo? Já que ele vai ter que tomar durante essas 24. Então, eu vou dividir essas 300 miligramas de 8 em 8 horas, tá? E aí, vamos lá. Uma dose é 300 miligramas. Vocês concordam comigo que a questão traz, né? As alternativas. 300 miligramas uma dose. 3 doses vai ter quantas miligramas, então? Então, é regrinha de 3 bem básica. Quando vocês fazem isso, que cruza, de um lado eu tenho uma dose que equivale a 300 miligramas, tenho as 3 doses para saber quantas miligramas ele vai tomar durante o dia todo. E aí, quando a gente faz a regrinha de 3, né, 1 vezes x igual a 3 vezes 300, x vai ser igual a 3 vezes 300 dividido por 1. Vocês podem acompanhar isso. É a mesma coisa das questões anteriores, só que aqui é com medicamento. Então, a gente vai descobrir que o x vai ser igual a quê? 900 miligramas. Ou seja, 3 doses é equivalente a 900 miligramas. Isso é bem óbvio, né? E aí, a gente vai para o volume. Porque eu sei que se cada 10 ml contém 1 grama do fármaco, qual vai ser o volume necessário para fornecer as 900 miligramas ao paciente? Então, eu tenho 1 grama, certo? Para 10 ml, que é o volume que eu preciso para dissolver. Só que eu só vou dar 900 miligramas, não chega a ser 1 grama, né? Então, eu pego essas 900 miligramas e vou descobrir o valor X de volume que eu preciso para dissolver esse medicamento que o paciente vai tomar. Então, vamos lá, 10 ml é para 1 grama. 1 grama é a mesma coisa de 1000 miligramas. Isso a gente aprende isso em matemática, deve levar para o resto da vida. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, eu vou deixar tudo em miligramas, que fica mais fácil, para não estar misturando, certo? Então, eu tenho 1000 miligramas, que é 1 grama do fármaco, para 10 ml, que é o que eu preciso para dissolver ele.
Só que aí eu descobri que o paciente precisa tomar 3 vezes ao dia, né? Então, durante 24 horas, no intervalo de 8 em 8, ele vai tomar 3 doses. Que no final vai equivaler a quanto? A 900 miligramas, certo? Que vai ser para o valor X, que eu não sei quanto é esse volume. E aí a gente vai cruzar esses valores. E vai dar quanto? X igual a 900 vezes 10 dividido pelo 1000, né? 900 vezes 10 dá 9.000, que dividido por 1.000 vai dar 9 ml. Ou seja, para este valor, né, para este tanto de miligramas, né, de 9 ml, eu preciso de 900 miligramas. Ou seja, eu tenho 900 miligramas em pó do fármaco e aí eu vou precisar de 9 ml para dissolver ele, tá certo? E aí, gente, ele vai continuar, porque a gente precisa descobrir quantos frascos eu vou precisar, se vai sobrar algum ml, certo? E isso a gente vai descobrir só no final. Aí a gente vai continuar. A gente fez com as 300 miligramas, guarda essa informação. Se eu precisar de 9 ml para fornecer a dose completa para 24 horas, sobrarão 1 ml de solução de antibiótico. Vocês concordam comigo? Eu tenho 9 ml para fornecer a dose completa durante 24 horas, né? O que eu preciso. Então, se eu fizer o cálculo, um frasco tem 10 ml. No frasco da injeção, da água, tem 10 ml. Se eu só preciso de 9 para o paciente, é óbvio que dentro desse frasco vai sobrar quantos ml? 1 ml, tá certo? E aí a gente vai para o de 250 miligramas. A gente não precisa saber as duas coisinhas, né? Os dois momentos. A gente precisa saber das duas quantidades que a questão traz, que é 300 e 250. Então, de 250 miligramas de 8 em 8 horas. Ou seja, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro descobrir a quantidade de miligramas que vai dar, certo? E depois descobrir a quantidade de volume. Então, se eu tenho uma dose que equivale a 250 miligramas e o paciente vai tomar de 8 em 8 horas, ou seja, novamente, ele vai tomar em 3 doses. E aí eu vou descobrir. 3 doses equivale para X, o valor desse X eu não sei, eu tenho que descobrir. Então, 1 vezes X igual a 3 vezes as 250, que são o total de miligramas, tá? Então, X vai ser igual a 3 vezes 250 dividido para 1, que era 1 que estava com X, tá bom? E aí, a gente tem um valor de 750 miligramas. Então, para este valor de 250 miligramas por dose, esse paciente vai tomar 750 miligramas durante 24 horas, tá? Vai ser o total final de miligramas que ele vai tomar do medicamento em pó. E aí a gente vai ter que descobrir, a gente descobriu o total de miligramas. De 300 são 900 e agora de 250 miligramas é 750 miligramas. E a gente vai descobrir o volume que será necessário para dissolver esse medicamento na quantidade de 250 miligramas, tá bom? Lá no início da questão ele traz que eu preciso de 10 ml para 1 grama, não é isso que ele traz? Então, novamente, recapitulando, 10 ml para 1 grama para dissolver esse 1 grama de pó. E aí eu tenho 1.000 miligramas, que equivale a 1 grama, para 10 ml, né, isso? E agora eu tenho 750 miligramas, que foi o que eu descobri, para um determinado valor que eu ainda não sei. Novamente, regrinha de 3. Então, X vai ser igual a 750 vezes 10, dividido para 1.000, tá bom? E aí, 7.500 é o valor que dá da multiplicação, dividido por 1.000, que vai dar 7,5 ml. Então, para o medicamento na quantidade de 250 miligramas, eu preciso de 7,5 ml, tá certo? Então, se eu precisar de 7,5 ml para fornecer a dose completa durante as 24 horas, vão sobrar 2,5 ml da solução de antibiótico. Tia, eu já me perdi. Então, se um frasco de injeção eu tenho 10 ml, e aí eu só vou precisar de 7,5 ml, é óbvio, é só uma subtração que vai sobrar 2,5 ml da solução para o antibiótico, tá bom? E aí a gente volta para as alternativas para saber qual vai ser a miligrama correta, né, em intervalos de horas e quanto vai sobrar dessa solução que eu preciso para misturar com o antibiótico. Então, analisando esses casos, as alternativas, dentre as alternativas, a opção correta é a opção C, porque traz que são 300 miligramas de 8 em 8 horas e um frasco vai dar para 24 horas e ainda sobrará 1 ml, tá certo?
Então, essa parte do módulo 8 é justamente isso. É o cálculo de porcentagem e o cálculo de medicamentos, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo, volto no vídeo seguinte explicando o módulo 9, que já é um outro conteúdo, não envolve cálculos. E aí eu trago as questões, alguns exercícios práticos para vocês estarem desenvolvendo em casa e adquirir essa habilidade e esse conhecimento na parte de cálculo de medicamentos e porcentagem, tá?